Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, porque vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Hulk Miranda. Vamos falar do livro dele, Ser Humano, onde a religião e a ciência se encontram. Muito bem-vindo, Hulk. Obrigado, Luana. É um prazer muito grande estar aqui com você. O prazer é nosso, com toda certeza. Obrigado. Hulk Miranda é graduado em Química pela UNB. Ele se especializou em Tecnologia de Alimentos pela Unicamp. Atuou como químico concursado no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e no Laboratório Central de Saúde Pública do DF. Atuou no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, se aposentou na Anvisa em 2012, atuou como representante da sociedade civil no Comitê Distrital da Diversidade Religiosa do GDF. É membro da comunidade Bahá'í há 54 anos, muito tempo. Atuou como representante da comunidade Bahá'í de Brasília, junto ao Conselho de Ensino Religioso do DF. É autor do livro O Alcorão e a Unidade das Religiões, e o livro de hoje, que é o nosso tema, ele publicou agora no formato e-book, O Ser Humano, onde a religião e a ciência se encontram. E Hulk, desde já eu quero lhe parabenizar pela escritura do livro. Eu fiquei encantada, eu me emocionei a cada linha lida. Foi um dos livros que me tocaram profundamente o coração. Eu tive um presente, para mim realmente foi um presente ler o seu livro. Muito obrigada pela oportunidade e é ainda melhor poder entrevistar você aqui hoje sobre ele. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Eu fico também assim extremamente emocionado, porque a gente escreve, nós escrevemos para servir a humanidade, não é? Para ajudar a construção de um mundo melhor, um mundo mais unido, um mundo mais justo, um mundo mais cooperativo, que são objetivos, né, da União Planetária e de todas as sociedades que buscam o bem-estar do ser humano, né, e a conexão do ser humano com o Ser Supremo. Então, o teu depoimento também me emocionou muito, né? Nossa, o livro fala de mensagens profundas, mas numa linguagem tão acessível, tão simples. E realmente parece que a gente está se reconectando com aquela mensagem, com aquela essência. Parece que a gente já conhece isso de outros tempos. Muito obrigada mais uma vez. E pode nos falar um pouquinho da sua jornada de vida? Olha, Luana, o que eu destacaria, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, mas cresci no interior. Meu pai era veterinário e era deslocado para onde precisava veterinário há quase 70 anos atrás, né? Então cresci no interior do estado de São Paulo e numa fase da vida assim que sempre é crítica, né? Aos 19 anos eu estava buscando algo na minha vida que eu não sabia o que era, né? Me preparando para o vestibular, fazendo o serviço militar, não é? E fazendo cursinho para poder vencer essa barreira, não é? E eu era muito insatisfeito com tudo, mas isso me ajudou muito a ler muito, a buscar muito numa fase do vestibular, não é? E foi aí que, lendo a Folha de São Paulo, de domingo, eu vejo uma pequena notícia no meio da página de um nome de uma pessoa muito estranho, tipo sopinha de letras, dizendo que veio divulgar a fé Bahá'í no Brasil e deu os princípios. Quando li os princípios, imediatamente eu me identifiquei e na noite do mesmo dia, isso daí foi domingo à tarde, domingo à noite eu encontrei um colega que participou de uma reunião Bahá'í. Então eu digo assim, você me perguntou sobre a minha vida, eu destacaria esse ponto da mudança, né? Porque eu acabei encontrando nela a nutrição para a minha espiritualidade que estava assim, pedindo socorro, não é? Então foi um momento muito especial, né? E aí depois isso dá um caminho na vida, me ajudou muito na vida universitária, porque ela tem uma máxima que eu gosto muito.
ela diz: todos os homens foram criados para levarem avante a sociedade em constante evolução. Então a gente tem que contribuir para a evolução da sociedade. Então isso me ajudou, tanto na universidade quanto na vida profissional, a manter sempre esse princípio como estrela guia para as minhas ações, né? Que lindo! Agora, muitas vezes, a gente não leva avante, a gente realmente não leva adiante essa mensagem que a gente veio para deixar no mundo. E como é que a gente consegue isso na prática? Você conseguiu isso tão cedo? Olha, não sei se é tão cedo. Mas o que eu gostaria de dizer, Luana, aproveitando esse momento, é o poder do texto sagrado. O texto sagrado, ele tem uma qualidade muito especial. Ele atua nos pontos críticos do ser humano. E aí ele tem a capacidade de mudar o ser humano, de mudar a mentalidade do ser humano, não é? A espiritualidade, ela está relacionada a você ter as respostas às questões fundamentais da vida. Quem eu sou, de onde veio, para onde eu vou, qual é o meu papel neste mundo, não é? E no momento que eu deixar este mundo, o que me espera? Então são questões fundamentais e os textos sagrados ajudam muito nisso. Então eu diria, Luana, que foi esse contato com os textos sagrados dos ensinamentos barrais, e eu sou de origem cristã, o Bahá'í não deixa a sua religião, esse é um aspecto muito importante, mas ele complementa, porque todas as revelações de Deus para a humanidade, elas são complementares, como numa escola, que você tem o primeiro ano, o segundo ano, e vai até a pós-graduação, um conhecimento complementando o outro. Então todos os livros sagrados são complementares, e eles constroem e mudam a nossa natureza. A fé Bahá'í, eu comecei a aprofundar os estudos com o seu livro. Eu não conhecia a fé Bahá'í, eu não conhecia os fundamentos, a essência dessa religião. Eu fiquei encantada, eu até procurei aqui os centros Bahá'ís em Brasília e achei incríveis, mas foi a partir do seu livro. Pode nos falar um pouquinho, de uma forma até resumida, porque eu quero falar muito do seu livro ainda, sobre a fé Bahá'í? Isso. A fé Bahá'í, ela vem cumprindo uma série de profecias. E uma profecia que toca muito a mim está no texto final do versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de João, onde Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele diz: haverá um rebanho e um pastor. E ele fala no futuro afirmativo, haverá. Ele não coloca no futuro condicional. Ele não disse: se carregarem a minha cruz, haverá um só rebanho, um só pastor. Ele disse que haverá. Não é? Como ele tinha inspiração divina, então isso vai acontecer. Não é? Quando eu estudei o Alcorão, eu vi que o Alcorão é muito forte no princípio da unidade das religiões. Não é? Tanto é que eu escrevi um livro sobre esse tema. Não é? E a fé Bahá'í, ela vem no momento histórico da humanidade, ela vem no século XIX, 1844, quando a Revolução Industrial já havia começado, não é? Quando os conhecimentos científicos e tecnológicos estavam avançando no mundo. Não é? E quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê que a humanidade parte da família para a clã, para a tribo, para a cidade-estado, para a nação, e agora nós já temos federações. Uma federação de nação que é a União Europeia. Então a humanidade caminha para a unidade. E a fé Bahá'í, ela é totalmente inclusiva. Uma das máximas dela diz o seguinte: a Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Eu acredito nisso, né? Eu sonho com isso. E na pós-graduação eu tive uma sorte muito grande, porque metade das vagas eram de bolsistas da UEA. Então eu tive colegas na pós-graduação da Argentina ao México, colegas de vários países, e foi muito bom na pós-graduação interagir com esses colegas. Depois, na vida profissional, eu participei de um programa conjunto, né, das Nações Unidas, chamado Códex Alimentários,
que é uma cooperação da FAO, né, com a Organização Mundial de Saúde, para criar padrões mundiais de alimentos para facilitar o comércio internacional. E isso me deu chance de viajar por vários países, mais de 15 países, né? Então, quando você olha e vivencia tudo isso, você não tem mais dúvida. O futuro da humanidade era se unir, porque nós somos uma única família, né? A nossa natureza, né, nós somos uma espécie gregária na classificação biológica das espécies. Isto é, nós somos moldados para viver em sociedade. Então, a nossa estrutura mental e emocional, ela já foi moldada para que a gente viva em sociedade. Cada um na sua função, Somos no seu um papel. ser social. Sim. É verdade. Que fantástico. Agora, o seu livro, Falando em Unidade da Vida, você traz um compilado de 4 reuniões trazendo essa essência da unidade da vida. Quais são as religiões que você aborda no livro? Quando eu vi a fé Bahá'í, por exemplo, eu pensei, nossa, eu estou lendo a Bíblia. Ah, sim. Muito interessante. Essa percepção é muito interessante, porque quando vem uma revelação espiritual para a humanidade, ela resgata tudo o que foi revelado nos textos sagrados que antecederam. Então, há um questionamento, principalmente no mundo ocidental, será que tal religião é verdadeira ou não? Um dos critérios da veracidade de uma revelação espiritual é ela resgatar os textos sagrados anteriores. Então, quando você diz, quando eu li sobre a fé Bahá'í, eu senti que eu estava lendo a Bíblia, isso é verdade. Porque a fé Bahá'í resgata os princípios fundamentais da Bíblia cristã. E a Bíblia cristã é muito inteligente, porque ela tem a Torá, ela tem os livros que se seguiram a Torá no Antigo Testamento, que compõem uma literatura muito interessante do judaísmo que se chama Tanakh, né, que corresponde a todo o Antigo Testamento da Bíblia cristã. E mais a revelação de Jesus, que complementa todas as outras. E aí, no livro, eu menciono textos do cristianismo, textos do Alcorão Sagrado, textos da fé Bahá'í e cito a Torá, né, aonde é necessário citar a Torá. Então, Luana, são essas 4 referências que eu trago. Assim, e eu também cito uma passagem do Bhagavad Gita, eu me lembrei agora do Bhagavad Gita também, que é uma passagem muito interessante que nos informa a regra fundamental, o princípio fundamental que rege o aparecimento dos mensageiros de Deus. E depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. E você cita também, por exemplo, um tema e ramifica isso em todas as religiões que você aborda o livro. Pode dar um exemplo? Ah, sim. Por exemplo, eu faço uma comparação como a religião tem contribuído para a evolução da sociedade. Então, uma das grandes contribuições que ela traz é no sentido de justiça, não é? Porque o mundo sem justiça não sobrevive. Nenhuma sociedade onde não tem o mínimo de justiça, o que acontece? Prevalece a lei do mais forte, que é a lei da selva. Então, as religiões são muito fortes, todas elas no conceito de justiça. E aí eu gostaria de citar então o Bhagavad Gita, porque você me deu a oportunidade de perguntar. Por favor. O versículo 4.7 e 4.8 do Bhagavad Gita diz uma coisa muito interessante. Diz o seguinte: quando a retidão declina e a injustiça predomina, eu, o Senhor, me manifesto. Eu me manifesto para proteger o bom, destruir o perverso e estabelecer a justiça. Eu me manifesto de tempos em tempos. Então, a gente vê que o fator fundamental, quando ela começa dizendo, quando a retidão declina. Se a retidão declina, o que prevalece? A corrupção, que é a ausência da retidão. Então, quando a gente vê a corrupção prevalecendo no mundo, esse é um dos sinais que há necessidade de um novo input civilizatório, um novo impulso civilizatório que é dado pelo aparecimento de um novo mensageiro de Deus. E ele vem
num processo educativo contínuo. Ele não vem anulando o que foi dito anteriormente, né? Ele vem complementando. Igual o professor do segundo ano complementa os ensinamentos do professor do primeiro ano, não anula nada do que o professor do primeiro ano falou, esses educadores divinos, eles vêm um complementando ao outro, num processo que é progressivo e contínuo, porque o ser humano está constantemente em evolução. Por isso que tem que ser progressivo. É verdade. E aí, a cada desenvolvimento nosso, a gente vai aprendendo de um outro jeito. Por isso que realmente é necessário ocorrer cada input desse. Mas, professor Huck, eu vou pedir licença um minutinho, que a gente vai para um breve intervalo e eu quero saber muito mais sobre tudo isso, sobre esse livro maravilhoso. E a gente volta já já aqui no nosso Papo Suprem. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Huck Miranda. Estamos falando sobre o livro dele, Ser Humano, onde a religião e a ciência se encontram. E mais uma vez eu vou parabenizar pela escrita do livro, que é emocionante a cada linha lida. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Huck, falando em religião e ciência, por que essa interseção? Que na verdade o seu livro fala em religião/espiritualidade, né? De uma forma mais abrangente. Mas por que essa interseção? Por que você se inspirou para escrever sobre exatamente esse tema? Luana, muito boa pergunta. Pela própria natureza do ser humano, né? Quando a gente analisa os textos sagrados, e os textos barrais são bastante fortes nesse sentido, a gente começa a compreender que o ser humano, ele é um sistema complexo e perfeito de materialidade e de espiritualidade. No campo da materialidade, o ser humano precisa dos melhores conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. Tudo isso está no campo da materialidade humana, porque ele precisa desempenhar da melhor maneira possível o seu papel social. Uns vão ser químicos, outros vão ser advogado, como você, entrevistadora, né, da área de comunicação, outros vão mexer com agricultura, né, salvamento, como os bombeiros que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, e assim sucessivamente. Cada um de nós tem um papel social, né? E as escrituras barrais dizem que a cada ser humano foi dado uma medida e uma porção. Então a gente tem que desenvolver a nossa medida e a nossa porção da melhor maneira possível. Aí os conhecimentos científicos, profissionais e tecnológicos são necessários para o nosso papel neste mundo. Só que eles não são suficientes. E aí a gente vê que pessoas que tiveram toda a oportunidade de estudo, que representa uma parcela muito pequena da população, grande parte da população não tem acesso, por exemplo, ao ensino superior. Está aumentando, mas ainda quem teve acesso é uma elite, sim, considerada a sociedade, considerado o mundo como um todo, não é? E a gente vê que muitas pessoas que tiveram grandes oportunidades para a sua educação têm atitudes egoístas, não é? E atuam na sociedade gerando ações egoístas. O nosso próprio modelo econômico, que foi pensado por grandes economistas e continua sendo pensado, ele é um modelo injusto, porque ele leva, primeiro, a uma concentração de renda. A concentração de renda tira de quem menos tem e acumula para quem mais tem. Sim. E a gente vê que esse sistema está organizado de tal forma que não se consegue mexer com ele rapidamente, vai ser a longo prazo. Então, os ensinamentos científicos, tecnológicos e profissionais são necessários, mas não são suficientes. Sim. Então nós temos que nutrir a espiritualidade humana, porque é com a espiritualidade que vem os sentimentos de justiça, de amor, de compreensão, de alteridade, de altruísmo, de desprendimento, de caridade, de cooperação e todas essas fortalezas e virtudes que nos caracterizam como ser humano.
ela vem da nossa conexão ser humano-ser supremo, que está na nossa espiritualidade, que está do lado direito do nosso cérebro. O lado direito do nosso cérebro, ele funciona como uma antena de conexão entre nós, seres humanos, e o Ser Supremo. E essa conexão é muito profunda, né? Quando na Torá está dito, em Gênesis, né, que é o primeiro livro da Torá, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso é muito profundo. Sim. Então, cada ser humano tem dentro de si mesmo a imagem e semelhança do padrão maior que existe, que é o Ser Supremo. Então, jamais nós poderíamos ter injustiça no mundo. Jamais nós poderíamos ter violência no mundo. O mundo precisa muito de justiça. Ele precisa de amor, né? Ele precisa de compreensão, né? Ele precisa do perdão. Principalmente nos relacionamentos interpessoais, familiares, o perdão é muito importante. O perdão é uma característica da nossa espiritualidade, né? O exercício do perdão é um exercício fundamental para a nossa saúde mental e física. E o grande exemplo sobre perdão que eu gosto muito de citar é quando levam para Jesus um paralítico de nascença. Ele viveu toda a vida dele em cima de uma padiola e Jesus diz para ele: levanta-te, os teus pecados estão perdoados. O paralítico levanta, pega a padiola e sai andando. Ou seja, o perdão também tem o poder de cura. A cura espiritual e a cura material. Porque se eu não perdoar, eu fico vivendo no passado. Eu fico pensando naquela situação e não me desligo dela. E Nelson Mandela falou uma coisa muito bonita, já como presidente, tendo saído da prisão, tendo ficado 25 anos na prisão, ele disse o seguinte: se eu não perdoasse os meus algozes, eu viveria na prisão até hoje. E as escrituras barrais dizem uma coisa muito interessante: a maior prisão é a prisão do ego. E às vezes a gente não perdoa porque a gente não controla o ego. Então, para o exercício da espiritualidade, na busca da espiritualidade, que é um exercício, igual a pessoa malha fisicamente, e não é no primeiro dia que ela vai na academia que ela já sai maravilhosa, com músculo para tudo quanto é lado, ela tem que fazer um investimento, né? Não é porque ela se matricula numa escola que no primeiro dia ela já sabe tudo. Não, é um investimento. É um desenvolvimento. A espiritualidade é um investimento. Então, para essa nova civilização, Luana, nós temos que investir na nossa espiritualidade. Porque se nós investirmos na nossa espiritualidade, nós fortalecemos a nossa relação com o Ser Supremo e, fortalecendo essa relação, as joias que nós temos, que são as nossas fortalezas, qualidades e virtudes, elas são desenvolvidas. Então, naturalmente, nós começamos a ser mais justos, não é? Mais tolerantes, perdoaremos mais vezes, não é? Teremos uma maior compreensão, não seremos mais agressivos, não seremos mais competitivos, seremos cooperativos, não é? Então nós vamos aos poucos adquirindo as luzes que vêm do Ser Supremo, porque nós somos criados para transmitir essa luz, não é? Igual um ferro, por exemplo, escuro, frio, você aproxima ele do fogo, ele vai adquirindo as qualidades do fogo e fica vermelho em brasa. Nós também somos assim. A fonte suprema de luz é o Ser Supremo, né? A fonte maior de luz. E essa luz é a luz que ilumina a nossa espiritualidade e nos faz seres verdadeiramente humanos, né? Amorosos, perdoadores, ativos na sociedade, né? E a nossa espiritualidade, Luana, também nos ajuda a cumprir a nossa missão na vida. Porque Jesus deu exemplos assim fantásticos, né? Jesus disse: deveis ser árvores que produzam bons frutos. Então nós temos que produzir bons frutos. De outro momento ele diz: a árvore que não produza bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então Jesus trouxe as boas novas de que nós devemos ser árvores que produzam bons frutos, mas também ele foi ademoestador, e o Alcorão é muito forte, os mensageiros de Deus, eles são alviçareiros e ademoestadores. Jesus disse: se você não produzir bons frutos,
te cuida, porque o teu futuro está comprometido. É verdade. E é interessante porque você falou aos poucos, até esse querer se desenvolver rápido também é ego. E você cita lindamente sobre o controle do ego no seu livro. E infelizmente a gente está chegando no final, mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa interseção, dessa inter-relação de ciência e espiritualidade e por que um apenas não é suficiente. Porque os bons frutos que você acabou de citar, se vierem só da ciência, não vão gerar só bons frutos. É assim como na espiritualidade também. Luana, muito interessante a sua pergunta. Quando a gente estuda administração, tem até uma máxima na administração que diz o seguinte: os bons administradores não são aqueles que resolvem problemas, são aqueles que evitam que o problema aconteça. Então, o texto sagrado, ele transmite essa inteligência do processo administrativo preventivo. Então, ele previne o ser humano de estar fragilizado e cometer erros graves, né? Por exemplo, a injustiça. Então, nós precisamos dessa harmonia da religião com a ciência para tornar o ser humano completo. Ele não pode ficar só com os conhecimentos do lado esquerdo do cérebro. Ele fica com o lado esquerdo hipertrofiado e o lado direito, que está conectado à sua espiritualidade, ao seu sentimento, a artes, né? Ao amor, à bondade, fica atrofiado. Então, se nós não trabalharmos direitinho essas duas educações, esses dois investimentos, investir no conhecimento científico, tecnológico, profissional e investirmos na espiritualidade, nós vamos criar seres desequilibrados que vão agir de forma desequilibrada, criando uma sociedade desequilibrada. Então nós temos que reverter esse papel. E o papel dos educadores divinos é esse papel preventivo. Como um bom professor, previne que o aluno cometa erros lá na frente, né? Verdade, Huck. Por isso, mais uma vez, eu bato nessa tecla do que como o autoconhecimento é importante, aí, envolvendo a espiritualidade, envolvendo a ciência, envolvendo tudo isso. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso, como é que a gente encontra o seu livro para comprar, para aprofundar? Ah, sim. Como ele é e-book, o e-book é muito baratinho, né? Ele custa menos de 2 cafezinhos, né? E ele está disponível na internet. A editora chama-se Editora Becalete, mas ela tem um selo editorial chamado Bookback. Então, se você procurar Editora Becalete, entrar no botão do Bookback, o Bookback é o selo da Editora Becalete que produz e-books. Uhum. Então, ele é um dos e-books que está lá. A gente consegue, então, nas redes. Acessar. Muito obrigada, Huck, pela sua participação. Foi maravilhoso entrevistar você. Minha eterna gratidão. Obrigado, igualmente. Foi uma honra, uma felicidade estar sendo entrevistado por você e na União Planetária, no veículo de comunicação que eu sempre assisto e sou um admirador. Parabéns a todos, a você e toda a equipe que faz a União Planetária e está aí fazendo um esforço maravilhoso para a construção de um mundo melhor. Parabéns a todos. Todos nós, parabéns pelo seu trabalho também. Infelizmente, finalizamos nosso Papo Suprem. Queria conversar muito mais com esse ser humano incrível. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Obrigada.